prazer estar aqui por uma conjunção de motivos que vão desde os meus parceiros de debate nessa noite, Pablo Capilé, Carlos Vogt e o Ricardo Otaki, fazem parte aí da minha história pessoal de formas muito distintas e em diferentes momentos. E também por ser uma dos momentos de discussão desse ciclo do Zé Vórtice, que eu venho acompanhando desde o início, e especialmente pela relação com o Nelson Brissac, com o Ari, com o Gilberto Prado, que também são outras pessoas bastante marcantes na minha trajetória pessoal. E finalizando aí a questão aí de por que é tão importante estar aqui, porque a minha experiência artística está muito relacionada à história do Arte Cidade. Pouca gente sabe, mas eu trabalhei durante mais de 10 anos em arquivos e o Nelson Brissac foi fazer uma intervenção, uma das edições do Arte Cidade ocupou um dos prédios em que eu trabalhava, que era o prédio da Eletropaulo, e lá eu vi o primeiro CD-ROM da minha vida, que o Arte Cidade estava desenvolvendo. E eu lembro que eu vi aquilo e falei, eu quero fazer isso. E, de fato, de alguma maneira, eu acabei fazendo. E acabou implicando um redirecionamento da minha história pessoal e estética também. Como a gente não tem muito tempo, eu vou... sucintamente, aí, depois dessa longa introdução, acabei não falando. Eu sou a Gisele Begelman, sou professora da FAO, sou mídia artista, editora da revista Select, uma revista de cultura contemporânea, idealizada e dirigida pela Paula Azugaray, que está aqui presente. Se eu fosse sistematizar a minha produção artística, eu escolheria 3 palavras-chave, que seriam redes, ruas e ruídos, e não necessariamente todas em sequência e nem necessariamente nessa ordem, mas na sua inter-relação. Eu fiz alguns projetos ao longo de 2002 e 2009, que envolveram intervenções em painéis eletrônicos da cidade de São Paulo. Se é uma pessoa muito nova que pré-Kassab não lembrará, mas a cidade de São Paulo já foi mais interessante em vários aspectos, um deles era esse. E esses painéis eletrônicos me sugeriam uma possibilidade de trabalhar com um espectro da arte urbana que levasse em consideração essa experiência do congestionamento. O projeto nasceu num mega congestionamento na Radial Leste, e eu olhava o painel eletrônico e vendo aquela sequência de anúncios, falei, isso com certeza está em rede. Liguei no dia seguinte na Eletromídia e disse que eu queria colocar, alugar um horário na grade e que as pessoas pudessem trocar pela internet, via celular, os anúncios que entrassem. Me convidaram para ir na Eletromídia, já me esperando com aquela cara de assim, será que a gente põe a camisa de força nela agora ou quando na saída? E expliquei, era exatamente isso. Via celular, em 2002, era impossível, porque as pessoas mal e mal tinham SMS. Mas nós conseguimos desenvolver um sistema pela internet em que as pessoas escolhiam as imagens no site. Eu tentei fazer um diálogo com uma questão muito importante da área da Radial Leste, que era a presença dos grafiteiros, com muito medo que eles achassem aquilo uma intervenção completamente fora de propósito, pelo contrário, gostaram muito, acabei me envolvendo com vários deles, e desenvolvi uma série de animações com essa linguagem do grafite, e que as pessoas escolhiam no site, tinham o retorno pela webcam, como vocês podem ver aqui, e isso ia entrando ao longo do dia. Era um projeto muito tímido, especialmente perto do que eu fiz depois,
pense perto do que a internet é hoje. A gente está falando de um projeto de mais de 10 anos de idade. O que, em termos de internet, é mais ou menos falar algo que se aconteceu na era paleolítica. Mas o fato é que mobilizava, de fato, as pessoas na direção de algo que passou a ser muito importante para mim, que era essa questão do hackeamento da infraestrutura urbana e, especialmente, daquilo que envolve a sua infraestrutura de telecomunicação. E permitir que o público tomasse posse de algo que estava no seu espaço público, que eram esses painéis eletrônicos, era um segredo de sucesso que me permitiu derrubar o servidor do UOL, onde ele estava hospedado, e o da Eletromídia num só dia. O tipo de animação que era apresentado, eram coisas muito simples, de 30 segundos, né? Mais ou menos como essa, sem som, é óbvio, pela questão do painel, e isso acabou me estimulando a desenvolver, logo na sequência, o egoscópio, que, segundo a Lúcia Santaella, eu inventei o Twitter e não sabia. Porque o egoscópio era, como o próprio nome diz, a história ficcional de um personagem que eu criei, que só se realizava pela mídia. Todo dia eu postava uma pergunta e falava, olha, o egoscópio está procurando um restaurante. Que restaurante ele iria? E as pessoas mandavam um link, e era o link que ia para os painéis eletrônicos. Mas elas tinham também a possibilidade de postar qualquer link que não tivesse nada a ver com a minha pergunta. Isso me levou para a capa do New York Times. Para vocês terem uma dimensão do ineditismo da coisa e dessa questão de uma intervenção planetária. Tanto que era uma coisa muito louca de você passar na Faria Lima e ver, de repente, animações em chinês, em coreano, em inglês mesmo. E, enfim, foi um projeto que me marcou muito e ainda tinha essa limitação que eu não conseguia usar o celular, e eu queria fazer uma coisa que fosse uma arte para congestionamento urbano, uma arte para ser vista, entre outras coisas, que se infiltrasse nessa infraestrutura das telecomunicações da cidade, que tratasse isso como espaço público, mas, no final das contas, justo o motorista, aquele pobre coitado que estava preso dentro do seu carro, era o único que não podia participar, porque só dava para participar pela internet. Em 2003, vocês verem como evolui rápido, eu consegui introduzir o celular, e era a ideia de trabalhar então, o celular como um controle remoto urbano. As pessoas enviavam mensagem de texto, essas mensagens eram enviadas para painéis eletrônicos e elas eram recodificadas em alfabetos não fonéticos. Né? O que acontecia, vou mostrar no vídeo, que é mais fácil do que eu ficar 2 horas aqui explicando. Olha como era, tinha 3 códigos diferentes para mandar uma mensagem de texto em 2002. Se era da BCP, se era da TIM, era o inferno isso aqui. E as pessoas digitavam as coisas, mandavam, sorteava-se uma fonte não fonética e no site ficava assim. E no site as mensagens apareciam legendadas com a própria mensagem. O que começou a acontecer, isso foi um projeto que envolveu quase 7.000 participantes, era que as pessoas começavam a marcar encontro. Estou na 6ª Avenida com a 43, me encontra lá. Pessoas na Alemanha, pessoas nos Estados Unidos, pessoas pedindo emprego. E era um projeto muito livre, porque como as mensagens apareciam codificadas, as pessoas podiam escrever qualquer coisa. Né? Enfim, o projeto foi depois para Berlim e, enfim,
foi um estímulo enorme para continuar aí nessa direção e, de novo, eu sou extremamente devedora aí ao Arte Cidade naquilo que foi o primeiro lugar que aceitaria uma ideia completamente fora de propósito como essa. Falou assim, tá vendo aquele painel eletrônico ali? Eu quero mexer nele. E fala, bom, então tá, então liga na empresa e vê como eles topam, né? A última que eu fiz foi bem mais inocente, foi agora na comemoração dos 20 anos da queda do Muro de Berlim. E era uma intervenção no Checkpoint Charlie e eu escolhi uma parede lateral do metrô, que estava naquela imagem anterior, acho que não dá para ver muito bem, mas estava na plataforma. Era para ser vista de dentro do trem e enquanto se esperava o trem, e acabei trabalhando com um recurso muito simples, que era fazer uma série de animações. O desafio do curador era o que mudou depois desses 20 anos. E, para mim, uma das coisas que mais me chocava, mais do que essa questão da perda das utopias, era como isso consolidava, de alguma maneira, um pensamento conservador que hoje, na cidade de São Paulo, a gente sabe que ele é cada vez mais brutal. E a série de animações eram só com pictogramas de vá à direita, não passe daqui, aluguel para quanto custa para alugar, enfim, toda uma somatória de ícones relacionadas a um mundo que, de alguma maneira, né, com essa questão da queda do Muro de Berlim, permitiu que cada vez mais a direita saísse do armário, né? Eu sou de uma geração que as pessoas tinham vergonha de dizer que elas eram de direita nos contextos em que eu, pelo menos, circulava. Hoje em dia, elas falam com uma naturalidade, né, que é algo a assustar. Então, de alguma maneira, infelizmente, o projeto foi premonitório nesse sentido, mas uma intervenção muito mais simples, se é que dá para chamar de intervenção, comparada com as outras, né? Uma outra direção muito constante do meu trabalho é essa questão dos ruídos e das redes, né? E das formas de apropriação que são possíveis, né? A mesma maneira que eu tenho esse mote em vários trabalhos onde foi possível colocar de apropriação da infraestrutura, do hackeamento da cidade como espaço de fruição e as redes como uma das suas dimensões principais, me interessa também as capacidades de intervir na obra do outro, e eu tenho grande parte da minha produção aí ligada a essa questão que foge um pouco aí ao nosso debate, então eu vou passar mais rapidamente aí por esse tipo de trabalho. O mais recente foi um aplicativo para iPhone e para iPad, que eu fiz agora a convite da Universidade da Califórnia em San Diego, para uma exposição em janeiro. É um aplicativo totalmente ótico, feito a partir de restos de pequenas animações que eu venho colecionando há muitos anos, que fazem parte da pré-história da internet, que agora estão super na moda, que são os GIFs animados. A aplicação ela é um delírio ótico, ela permite que as pessoas, com os recursos de zoom, elas recriem essas animações, e é possível ficar horas, né, aí fazendo esse tipo de percurso. Mas talvez o trabalho mais impactante que eu fiz nessa esfera da remixagem, que já me deu um problema bem sério com o YouTube, é a minha biografia midiática, né, que se chama Nascida para Matar, que foi um dia que eu me tomei consciência que eu criticava muito os meus alunos, como que gosta de games, desses shooters, que as cabeças voam, que isso é a militarização do cotidiano. E um dia, passando na frente da televisão, vendo uma cena do Tom e Jerry, eu falei, pera, era muito pior o consumo que eu tive de violência numa escala
que nenhum game de assassinato, Mortal Kombat, pode chegar. E, enfim, esse é um vídeo feito com pequenos fragmentos de vários desenhos animados, onde vocês podem ver a quantidade de cenas bélicas, violentas, brutais. As pessoas batem animais, cabeça de animal na parede, tacam fogo em gatos. É uma coisa realmente assustadora. E a trilha é um hino pacifista do Clash, que dava um contraponto interessante, né? Toda a questão do punk sempre demonizada, né? Como esses loucos, bárbaros, doentios, e era um hino pacifista da melhor banda punk de todos os tempos, né? Que era do Clash, com essas imagens assintosas que criancinhas são expostas todos os dias e que talvez sejam mais perversas, né? Do que a própria... as imagens em si com as quais nós estamos agora acostumados a qualificar como violentas, né? O mais novo projeto que eu estou fazendo, eu já estou remixando a mim mesmo. O Ronaldo Bressani é um grande amigo, um grande escritor, que fala que nós somos jovens há muito tempo. Cada vez que eu olho meus trabalhos e tenho que fazer uma apresentação dessa, eu falei, gente, eu sou jovem há muito tempo, porque os projetos... Ó, que eu cortei tudo que era antes de 2002. Hein? Mas esse é um trabalho que é a terceira edição, começou em 2000, depois eu fiz em 2004, e agora estou fazendo uma nova edição para a Bienal de Curitiba, que é um documentário que eu faço sobre a relação das pessoas com as mensagens de erro. E esse documentário é alimentado por mensagens que o público me envia. É talvez o meu projeto mais material. Está muito baixo? Vai jogar no lixo. Claro que não geralmente dá problema. É muita raiva. Né? Não, você fez uma coisa errada e fim de papo com você. Isso aqui não tem mais conversa. Dá uma puta fragilidade. Eu me sinto frustrado, nervoso, perturbado. Nunca fico nervoso com essas coisas assim, não. Chorar nunca aconteceu. O que eu já gritei foi socorro pra alguém. Fica nervosa, lógico. Eu perco a paciência e não gosto de usar. O que foi, entendeu? Aí ele pega gentilmente e fala, por favor, enviar esse erro. Aí eu falo, um abraço, né, meu filho? Bom, enfim, o documentário, esses episódios de 2004 estão online no final do endereço, mas eu estou lançando esse projeto em breve. Não, na verdade, acho que acabei de lançar ele aqui, né? Então, por um call, pelos seus erros, arquivem seus erros e enviem para mim, né? E acho que o que mais interessa aqui, para finalizar, é essa série de embates com o ruído das ruas e problematizar essas ruas a partir de uma estética que não seja pacificadora e que, muito pelo contrário, assuma, né? As estéticas digitais, elas tendem a ser assépticas, né? O mundo dos computadores é um mundo quase hospitalar. Pode jogar cinza em cima, não pode beber, não pode... Nada pode, né? Mesmo com os portáteis, não pode tomar chuva, né? E, paradoxalmente, é um contexto muito matérico, muito ruidoso, muito cheio de problemas. E trabalhar o ruído das cidades a partir, as ruas, a estética das ruas, a partir de uma estética do erro, é algo que marcou vários trabalhos meus. Foi justamente quando eu comecei a trabalhar com vídeo e com celular. Enfim, que vão desde esse que está no telão, que são vídeos que as pessoas, conforme elas passam a mão, elas vão desenquadrando os quadros, e é um processo de desenho coletivo muito bonito. E que, enfim, eu não vou passar aqui porque não vai dar muito tempo, acabou me direcionando. Aquelas imagens que vocês viram são todas imagens captadas em celular.
E quem me conhece sabe que eu dirijo muito mal. Tanto que eu tenho um grande amigo, e eu captava esses vídeos enquanto eu dirigia, e eu tenho um grande amigo, Eduardo Brandão, que falava, não, no seu caso não faz diferença. Você guiando com a câmera, sem a câmera, não é muito mais perigoso do que o normal. E eu acabei embarcando nessa, e a partir dessa série do De Vez em Quando, De Vez em Nunca, que as pessoas faziam esse processo de redesenho dos vídeos, comecei uma série de trabalhos aí, me fixando mesmo na paisagem urbana vista de dentro de veículos, que eram os veículos de cada uma das cidades que eu percorri. Estou tirando som, assim, primeiro que é super pauleira dessa, mas acho que não dá para vocês verem muito bem daí, mas no vídeo, quando for para a internet, vocês vão ver. As cores, e aí dá para ver bem. Esses roxos, esses laranjas, os celulares, em 2006, eu acho que meus trabalhos também estão virando uma espécie de uma história paralela da tecnologia, né? As lentes eram de acrílico. Então, esses roxos, esses laranjas, não são pós-produção. É que ele era péssimo mesmo. E ele era tão ruim que eu comecei um pouco a tirar partido disso e incorporar isso como linguagem, né? O Willem Flusser é um filósofo que eu admiro muito, escreveu um livro fundamental, se chama Filosofia da Caixa Preta, onde ele fala que nós somos condicionados pelos nossos aparatos. E, a priori, o nosso uso é funcionário. É só quando nós quebramos a regra interna que é possível, de fato, gesto criativo. Eu vou até o limite nesse meu condicionamento funcionário. Eu falo, tudo bem, quer que não funciona, não funciona, vamos juntos até conseguir romper com essa lógica, né? Enfim, vou encerrar, que eu já vi que tenho mais 1 minuto, com um projeto que acabou virando toda uma outra nuance, que é a série do Cinema Lascado, que eu comecei em 2010, que já foi chamada de uma curadoria de erros, né? Porque tudo deu errado nesse projeto. Eu captei, quando eu fui editar, estava tudo tremido, eu queria colocar na internet, ficaram pesadíssimas. É a primeira vez que eu gravei com HD, com alta definição. E aí ficou tudo tão ruim que eu resolvi que eu ia editar o vídeo num programa pré-histórico de edição de imagem, que era desses GIFs animados, dessas imagens dos anos 90. Tive que restaurar um programa e restaurar um computador que tivesse um Windows velho que pudesse... Bom, e as coisas foram andando cada vez mais erradas, as imagens começavam a criar essas linhas. E, quando eu cheguei para expor, eu demorei tanto para terminar o trabalho que não tinha mais lugar para mim no espaço expositivo. Eu fiquei num lugar horroroso, onde só me restou empilhar a parte de baixo do minhocão com a parte de cima. E virou um dos meus projetos mais bonitos. Não dá para mostrar aqui como ele é, são os 2 vídeos superpostos, né? Onde a cidade parece que chora mesmo. É o som do próprio minhocão, e quando eles se juntam, a parte de baixo com a parte de cima, realmente acontece aquele efeito daquele estilo que vocês viram naquela outra série, né? Aqui tem a parte de baixo. E eu vou encerrar com a última aí, que é a penúltima dessa série. Agora virou uma série, essa coisa de Cinema Lascado. Minhocão foi com um projeto que, dando sequência ao Minhocão, eu fui me atentando muito para essa questão das fraturas urbanas, dessas obras arquitetônicas completamente aleatórias que, enfim, elas são de uma brutalidade com o entorno. O Minhocão é e a Perimetral, no Rio de Janeiro, onde um dos processos aí de gentrificação mais bem arquitetados vem sendo colocado em circulação, com seus pontos positivos, enfim, mas com toda a violência que todos esses processos envolvem, o que não deixa de fazer com que o espaço que exista lá agora seja de uma violência incrível. E, enfim,
esse material, vocês estão vendo, é praticamente inédito, porque ele não está finalizado, e é dessas séries aí de trabalhar com uma estética dos erros, dos ruídos mesmo da paisagem. Ele tem um som local aí que eu consegui colocar de volta. Mas acho que dá para dar uma ideia do que o projeto vai ser. A edição é toda feita a partir de uma série de corrupções e uso de algoritmos corruptos, né? Quer dizer, é uma imagem podre mesmo, falando em linguagem humana e não em linguagem de computador, e que, do meu ponto de vista, é capaz de dar conta de uma maneira pouco domesticada, pouco suave, com a aspereza e com a dimensão, né, da cicatriz que essas obras são na paisagem, né? Os vídeos estão disponíveis na internet. Eu sei que eu ultrapassei já 4 minutos do meu tempo, então eu quero agradecer a atenção de vocês e deixar que os outros convidados, né, acrescentem outras ideias a essas. Obrigada.